O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nesse acampamento, nós queremos levar você a usar dessa arma poderosíssima contra o inimigo, que é a poderosa proteção dos anjos, que muitas vezes nós acabamos esquecendo. Claro, a igreja coloca a Quaresma de São Miguel nesse tempo, mas não é só para pedir a proteção dos anjos nesse tempo, não. É uma poderosa arma contra o inimigo, a proteção dos anjos, dos arcanjos, do anjo da guarda. E não somente a proteção, mas toda a ação deles na nossa vida, toda a ação dos arcanjos, dos anjos. Eles não somente nos protegem do mal, mas eles vencem por nós. No início nós rezamos: quem como Deus? Ninguém como Deus. Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eles não só nos defendem das ciladas, das tentações, seja do demônio, do mundo, seja do que for, mas eles mais do que isso, eles vencem por nós. Eles vencem por nós, eles estão como em ordem de batalha, esperando que nós possamos clamá-los. E nós muitas vezes esquecemos. Quantas vezes a nossa oração às vezes é só murmuração, reclamação por Deus. Ó Deus, eu rezo tanto, mas nada acontece. E nós esquecemos de usar das armas poderosas que o Senhor nos dá. Por essa razão, nesse início de acampamento, nós rezamos a missa votiva aos santos anjos, aos santos arcanjos, para que nós possamos já começar a batalha. Claro que no acampamento nós vamos aprofundar em cada palavra, em cada arcanjo, na ação poderosa dos anjos. São muitas palestras, momentos de oração, de adoração, a Santa Eucaristia. Mas nós já queremos introduzir cada um dos que irão participar dessa batalha, já para colocar na nossa memória que nós temos um auxílio enorme. Se tivéssemos a graça de enxergá-los, nós ficaríamos maravilhados. Eu não sei, nós vemos no Antigo Testamento, quando as pessoas tinham contato com um anjo, elas ficavam paralisadas.
Eu não sei se nós tivéssemos aqui a graça de, nesse momento, pudéssemos ver com os nossos olhos carnais a presença dos anjos aqui na Santa Eucaristia, eu não sei o que seria da nossa vida. Como provaríamos disso? Ficaríamos paralisados, porque os anjos estão aqui, meus irmãos. Nós não enxergamos, são seres espirituais, mas estão aqui. O teu anjo da guarda está do teu lado. Não é fictício, não é parábola. O anjo da guarda está do teu lado aí, te ajudando a viver esse momento tão grande que é a Eucaristia, o cume e ápice da nossa fé. E mais do que os anjos da guarda que estão do nosso lado, o meu está aqui do lado, do Padre ali também, do lado, de cada um de nós. Mas os anjos estão aqui, porque aqui está o mistério da nossa salvação. Jesus Cristo, que é o mesmo mistério da cruz, no altar que vai se dar em sacrifício por nós. É o mesmo mistério. E os anjos estão aqui do nosso lado. Não sei se vocês já assistiram um filme que é em desenho, se chama, acho que, O Grande Milagre, que fala da Eucaristia, da Santa Missa. E mostra ali a presença dos anjos durante a Santa Missa. A todo momento nós clamamos os anjos. No momento do santo, que vamos cantar o santo, que Ele é santo, 3 vezes santo, Senhor do céu e da terra. Nesse momento nós falamos junto com os anjos e todos os santos, clamamos que Ele é santo. E aqui nessa Santa Eucaristia, dando ênfase a Miguel, Rafael e Gabriel, e os nossos anjos da guarda. Já na primeira leitura, irmãos, nós temos essa grande vitória de Deus. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais o seu lugar no céu. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais lugar para eles no céu, foram expulsos. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham na mente esse fato, essa verdade. O demônio já foi derrotado. E com ele, todos os seus anjos malignos foram derrotados. Foram derrotados, já foram. Nós não somos vitoriosos, mas ele sim foi derrotado. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Agora, naquele momento da vitória de Deus sobre o Satanás e os seus anjos, realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. Olha, eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. Aqui é uma leitura do Apocalipse de São João, o último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse, ele é envolto numa teologia como se fosse uma celebração eucarística. Por isso que no Apocalipse nós vamos ver candelabro, olha as velas, candelabro, as velas. Lá nós vemos numa das igrejas que ele diz: se você não voltar ao primeiro amor, eu tirarei o candelabro. Tirar o candelabro era tirar a presença de Deus daquela igreja. E nós vemos o altar do Cordeiro, o incenso, todos elementos que nós vemos na Santa Missa. E aqui diz: eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. Onde foi que o sangue do Cordeiro foi derramado?
Onde foi que o sangue do Cordeiro foi derramado para a salvação? Na cruz. E o que é o mistério eucarístico que nós celebramos, senão o sacrifício de Cristo na cruz, onde o seu sangue foi derramado para nos lavar, nos purificar, nos redimir. Quando não tinha mais gota de sangue, jorrou o quê? Água. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Meus irmãos, por isso que eu quero enfatizar a Santa Eucaristia. E por isso que nos nossos encontros nós colocamos a Eucaristia como início, como fim, como no centro, porque é o ápice da nossa fé. Venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão e minha irmã, e você que nos acompanha também, pelo rádio, pela internet, pela TV. Toda vez que nós vamos a uma Eucaristia, a Santa Missa, o Senhor vence o dragão, Satanás, os seus demônios, o mundo vence por nós. Toda vez que eu vou à Eucaristia, e ainda mais quando eu entro na procissão, para comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, Ele vence em mim. Ele vence em mim. Todo sacramento é salvífico. A confissão, quando você vai diante do sacerdote, você é salvo. O céu se abre para você. E quando nós vamos à Eucaristia em estado de graça e comungamos o corpo e sangue, o sangue que venceu Satanás, nós somos salvos. Meus irmãos, eu quero colocar dentro de você que com palavras eu nunca vou conseguir, mas eu peço a graça do Espírito, que por meio dessas palavras, o Espírito Santo possa colocar no seu coração como uma espada afiada, e que fique dentro do teu coração essa verdade: a Santa Eucaristia te salva, abre o céu para você. E novamente aquele sangue derramado na cruz, é como se nós ficássemos embaixo da cruz e aquele sangue nos lavasse, nos purificasse. Não falte a missa, é um pedido. Eu sei que você é livre, como os anjos foram livres. Não falta a missa, principalmente no domingo. Faltar a missa no domingo é pecado mortal, mas é mais do que um preceito. Não é, eu vou na missa porque senão eu vou para o inferno. Não fique com esse pensamento. Vá na Eucaristia porque lá está o teu Salvador, que quer te salvar, que te ama com um amor eterno e que quer derramar o sangue salvífico sobre você. Vá à Santa Missa com o maior desejo, com o coração aberto, querendo a salvação. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida mesmo diante da morte. Na Santa Eucaristia nós temos duas partes. Eu falei do sacrifício, mas antes, que nós estamos ainda aqui na liturgia da palavra, a palavra que é o próprio Cristo. O verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, a palavra que salva. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra, pelo seu testemunho. Meus irmãos, tanto a Eucaristia, e ali temos uma mão da palavra onde o padre ali proclamou, onde proclamaram as leituras, depois o Salmo e o Evangelho. A palavra de Deus precisa estar no teu coração, dentro, na tua mente, diante dos teus olhos. A palavra de Deus precisa estar em todos os momentos da tua vida. Como diz lá no Deuteronômio: ensina aos teus filhos, quando estiveres sentado ou em pé, quando estiveres andando, que a palavra de Deus esteja, os mandamentos do Senhor e a palavra de Deus esteja sobre as tuas portas, a porta da tua casa, que esteja como uma faixa nos teus olhos. Por que isso? Porque quando vierem as decisões a tomar, a palavra vai ser a tua salvação, a luz para os teus olhos, e você vai saber discernir entre o bem e o mal,
entre a bênção e a maldição, entre o caminho certo e o errado. Por isso alegre-te, ó céu, e todos os que vivem nele. Agora, escuta isso. Alegre-se, ó céu, mas, ó terra e mar, cuidado. Agora olha para aqui para o Padre, porque isso é importante. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu derrotado. Lembre-se, já foi derrotado e todos os seus anjos, mas ele desceu derrotado para vós, para nós, no nosso meio. Cheio de quê? De grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta. O demônio foi expulso, mas ele vai tentar fazer derrotados como ele. E eu proclamo aqui para você, meu irmão e minha irmã, filho, filha de Deus, primeiro criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Dentro de você existe a imagem e semelhança de Deus. Aonde? Não sei. Mas eu sei que Deus plasmou em nós a sua imagem e semelhança. E nós veremos isso quando face a face estivermos com Deus. Quando Ele olhar nos teus olhos e dizer: vinde benditos e benditas de meu Pai. Vinde e aproveitem a felicidade eterna. Quando Ele olhar nos nossos olhos, olho no olho, e dizer: eu te amo, eu sempre te amei, eu sempre te quis, eu pensei em você antes dos teus pais pensarem em você. E eu quero ver isso. Eu quero olhar nos olhos de Deus e ouvir Ele dizendo que me amou, me ama e me amará eternamente. E eu sei que você quer isso também. E filhos e filhas de Deus, que nós fomos tornados filhos em Jesus, no sacrifício da cruz. Filho e filha de Deus não foram feitos para o inferno. Nós fomos criados para voltar para Deus. Imagem e semelhança de Deus não pode ir para o inferno, mas precisa voltar para Ele. Eu e você, nós somos propriedades dEle, e não do mundo, e não de Satanás. Mas cuidado, porque o demônio veio com grande ira, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, pouco tempo nos resta, e os sinais estão aí. Jesus disse que nos deu a graça e falou para os apóstolos e para nós por meio da palavra que chega até nós, que Ele disse: olhem os sinais do tempo, para que vocês não se percam quando chegar o dia da minha volta. Os sinais estão aí já faz tempo. Não vou nem falar aqui quando, na palavra tem. E é só olhar ao nosso derredor os sinais dos finais dos tempos que estão perante nós. E o demônio sabe que pouco tempo lhe resta, mas ao mesmo tempo Deus, sabendo que a volta dele está iminente, Ele não quer nos perder. Aqui está um grande alerta, como eu disse. O demônio derrotado vai querer fazer muitos filhos de Deus derrotados. Ai de nós, se não permanecermos fiéis. Precisamos tomar posse do que já somos, vitoriosos, vencedores. Agora, meus irmãos, o problema é que o inimigo é astuto, mentiroso. O inimigo é enganador, e ele vai tentar fazer com que você não tome posse dessa verdade da vitória. E aos poucos ele vai plasmando em você a derrota naqueles que se deixam enganar. E como ele vai fazendo isso? Infiltrando em nós a tentação, colocando em nós sorrateiramente o pecado. Olha como o mundo está. Muita coisa que antigamente era abominável para nós, para as nossas famílias que nos criaram nos valores cristãos, morais, e hoje está aí como algo normal. O pecado está se tornando normal, meus irmãos. Por quê? Porque o demônio é astuto, é enganador, e ele está fazendo isso faz tempo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nós vemos aí principalmente os jovens se perdendo, dizendo: é normal, não é pecado. E não só os jovens, mas até as nossas crianças sendo enganadas. O inimigo está adentrando em todos os lugares, porque ele está desesperado, querendo fazer derrotados. E sabe como ele age? Lá na carta de São Pedro, diz que o inimigo de Deus faz como? Ronda e ruge
como um leão. Não sei se vocês já viram aqueles documentários do leão caçando a sua presa. Ele vai baixinho, rodeando, até esperar o momento certo de abocanhar a presa, o momento ideal. São Pedro fala que o inimigo de Deus, ele ronda e ruge como um leão, esperando abocanhar a sua presa. A tática do inimigo é como as guerras antigas. Como era que o inimigo, quando ia atacar um reino, um castelo, eles faziam? Eles faziam trincheiras ao redor do castelo. Como o demônio faz? Rondando a nós. E eles faziam trincheiras ao redor do castelo. Temos aqui o castelo, o inimigo vai entrando em todos os pontos. Em todas as entradas do castelo e saídas ele vai fechando. E o que é que o inimigo faz quando queria conquistar um reino? Ficava ali semanas, meses e meses ao redor, sem pressa alguma. O que é que acontecia? Dentro do castelo, aqueles do reino não podiam sair e não podiam receber mantimentos. E imagina, semanas e semanas, os mantimentos acabando, comida, tudo acabando ali dentro. E eles vão se enfraquecendo ali dentro. E o inimigo ao redor, acampado. Acampado ao redor. E ali dentro do castelo, se enfraquecendo. Quando o inimigo percebe que todos estão enfraquecidos, famintos, ele entra pela porta da frente. Ele nem vai invadir pelas portas de trás, pelas janelas, não. Ele só empurra a porta e abre. O inimigo vai fazendo isso conosco. Ele vai, mesmo sabendo que pouco tempo lhe resta, mas ele vai na artimanha. Na artimanha, passa dias, horas, meses, anos, para tentar nos destruir. E ele vai nos enfraquecendo, colocando tentações, pequenas tentações, e nós vamos sendo iludidos, sendo enganados pelo inimigo. E quando ele vê que nós estamos fracos por causa do pecado, ele só faz empurrar a porta do nosso coração e invade e destrói, porque ele veio para destruir. E é isso que nós devemos nos fortalecer, com a armadura de Deus, com todas as armas que o Senhor nos dá, porque o inimigo não pode invadir o nosso castelo interior. O inimigo não pode invadir o lugar mais sagrado da tua vida, que é onde o rei se encontra, o Rei dos Reis. O Senhor habita em nós, nós somos templos dele, sacrários do Espírito, templos. E aqui só pode habitar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas o inimigo quer tomar esse castelo. Mas nós não devemos deixar. E por isso devemos conhecer o exército de Deus que está a nosso favor e que já é experiente na vitória contra o inimigo. São Gregório Magno, o Papa São Gregório, ele vai nos explicando quem são os anjos. É preciso saber que a palavra anjo indica a missão do anjo, o ofício do anjo e não a natureza dele. Pois estes santos espíritos, como ele fala da pátria celeste, são sempre espíritos, são santos espíritos na presença de Deus. Mas nem sempre eles são chamados de anjos, porque eles são chamados de anjo quando recebem a missão de Deus. No céu, eles não precisam de nomes próprios para distinguir um dos outros. Mas quando vêm até nós para cumprir uma missão, daí eles recebem um nome, uma missão. No Evangelho nós temos no final do diálogo de Jesus com Natanael, quando Jesus encontra o apóstolo Natanael, no final ele diz que você, Natanael, verá coisas grandiosas e muito mais. Vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo diante do Rei, diante do Filho do Homem, subindo e descendo. Como? Eles estão no céu, como é que eles podem subir? Esse subir e descer é quando os anjos que estão abaixo do trono,
eles sobem até o trono do Cordeiro, recebem a missão e descem até nós. O subir, eles estão na presença de Deus e sobem no trono, recebem a missão de Deus e aí vêm até nós, descem até nós. Os anjos estão ao nosso redor, que receberam toda a missão de Deus para nos salvar. Assim, Miguel significa quem como Deus. É a missão dele, porque Satanás queria ser igual a Deus. Antes, quando ele se rebelou, queria ser igual a Deus. Colocou desordem, levou muitos dos anjos de Deus a se revoltarem contra Deus. Satanás queria ser igual a Deus, e São Miguel recebeu a missão de vencer Satanás e de expulsar, dizendo: quem pode ser igual a Deus? Quem como Deus? Quem pode ser igual a Deus? Ninguém pode ser igual a Deus. Ninguém. Gabriel, o arcanjo Gabriel, significa força de Deus. E aqui em especial, lembra a grande missão de Gabriel? Anunciar o nascimento do Salvador, anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador. E lembra o que o anjo falou para Maria? A força do alto te cobrirá com sua sombra. São Gabriel, força de Deus. A força do alto te cobrirá. A força do alto estará sobre você. São Miguel vai derrotar Satanás na tua vida. Gabriel vai te dar a força necessária, como deu a Nossa Senhora. Vai te cobrir com a mão poderosa de Deus, para que nada possa te afastar dele, para que o inimigo não te destrua. Toda vez que você clamar o arcanjo Gabriel, ele virá ser a força de Deus na tua vida. Toda vez que clamar Miguel, ele derrotará Satanás na tua vida. Quando vierem as tentações, diga: São Miguel arcanjo. Clama a ele, quem como Deus. Reza a oração dele. Peça ao arcanjo Gabriel todo momento: dai-me a força do alto, a força de Deus. E Rafael, Deus cura, medicina de Deus. Ele veio ali no livro de libertar Tobias, curar seu pai da cegueira. E ele expulsou o demônio que atormentava a vida de Sara. Sempre quando ela ia casar com alguém que era prometida a alguém, o demônio matava aquela pessoa. E Rafael expulsou, exterminou aquele demônio que atormentava Sara. Curou a cegueira do pai de Tobias, Tobit, e libertou também Tobias. Meus irmãos, nós temos esses anjos, arcanjos, que nos defendem, que nos levam a vencer o inimigo. E aqui eu quero alertar já a cada um de nós. Lembre-se, na palavra de Deus, na doutrina católica, nós só temos o nome de 3 anjos: Miguel, Rafael e Gabriel. Nenhum mais. Nomes que são missões somente desses 3. Portanto, quando vocês virem outros nomes de anjos aí, cuidado, não é doutrina católica. Não é doutrina católica. E lembre-se bem que Satanás era um anjo enganador. E ele pode se fazer de muitas outras coisas. Miguel, Gabriel e Rafael, somente desses nomes. A igreja mostra que nós temos os livros apócrifos que não são inspirados, que às vezes têm alguns nomes de outros anjos, mas a doutrina católica, os livros inspirados nos mostram somente esses 3. E aqui eu quero lembrar também, que eu falei do anjo da guarda, que foi surgindo aí algumas coisas aí no meio, do nosso meio católico, dizendo que nós poderíamos dar nome aos nossos anjos da guarda. Não. Lembre-se, o que é o nome do anjo? É a missão dada por Deus. E aí muitos diziam: você pode dar nome ao teu anjo. Não. Anjo da guarda, somente isso. Clama ele, anjo da guarda.
Não, se você vê aí alguns dizendo que algumas teorias que dão nome a anjos, não siga. Doutrina católica, somente 3 nomes. E o do anjo da guarda, você vai clamar: meu anjo da guarda, vem em meu auxílio. Os anjos criados por Deus são seres espirituais, livres, dotados de inteligência e vontade. Deus criou os anjos para o louvor, para a obediência e para servi-lo. Como eu disse, deu inteligência aos anjos. Por isso, cuidado, Satanás é inteligente. Satanás, ele tem uma inteligência muito grande. E ele pode nos enganar. Além disso, Deus fez os anjos para serem eternamente felizes, mas deu vontade a eles, liberdade. Por isso os anjos rebeldes tiveram uma escolha livre. E anjo não tem volta na sua escolha. Só que nós, seres criados por Deus, menores que os anjos, somos menores do que os anjos, recebemos também inteligência, vontade, liberdade. Só que Deus nos deu uma graça a mais. Nós temos escolhas, não só uma escolha como os anjos tinham. Lembre-se, quando nós erramos, Deus nos dá mais uma chance, né? Erramos novamente, quinta-feira, eu falava na quinta-feira da adoração aqui ontem, das muitas chances que Deus nos dá. Deus é o Deus das várias chances, das 70 vezes 7 chances, sempre. Só que cuidado, porque nós não sabemos quando o Senhor virá, ou quando nós partiremos, até quando nós estaremos nesse mundo, nós não sabemos. Por isso, cuidado, porque eu posso não ter a chance de amanhã, eu posso não ter a chance da semana que vem, eu posso não ter a chance do ano que vem, eu posso ter somente o hoje, eu posso ter somente essa semana, ou somente o ano de 2021, eu posso não ter o ano de 2022. Portanto, escolhamos hoje por Deus. Deus nos deu inteligência, liberdade e vontade para escolher não qualquer coisa, mas para escolher a Ele, os bens superiores, escolher somente Ele. Deus nos criou os anjos para que nos ajudassem, guiassem a cada um de nós, guiassem as nossas famílias, guiassem a nação. Existe o anjo para cada nação, existe o anjo do Brasil, existe o anjo de Portugal, existe o anjo da Espanha, O Senhor dá um anjo não somente a nós, mas dá anjos para que cuidem de cada nação. Os anjos da igreja que estão ao redor, como eu disse, aqui está cheio de anjos ao nosso redor. Podemos saber e ter a certeza de sua existência, porque o próprio Deus revelou. Veja no Antigo Testamento. Os anjos anunciaram a Abraão e Sara que eles teriam filho, já velhos. Foram os anjos que anunciaram. Os anjos protegeram Ló na destruição de Sodoma. Salvaram Agar e seu filho Ismael quando estavam no deserto perdidos. Detiveram a mão de Abraão quando Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. E quando ele estava sacrificando, veio um anjo de Deus e disse: não sacrifica, Deus já viu a tua fé. Os anjos assistiram o profeta Elias. Os anjos fecharam o paraíso depois do pecado de Adão e Eva. No Novo Testamento, os anjos louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus. Quando nasceu Jesus naquela manjedoura em Belém, os anjos cantaram. Os anjos apareceram para os pastores. Os anjos confortaram Jesus no jardim do Getsêmani, quando Jesus estava naquela agonia mortal, suando sangue, porque sabia que ia ser crucificado e morto na cruz, e ele dizendo: Pai, afasta-te de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua, ó Pai. E o anjo estava ali do lado para confortar, para acolher Jesus naquele momento de dor. Os anjos anunciaram a Virgem Maria, que seria a mãe do Redentor. Avisaram Zacarias do nascimento de João Batista. Revelaram a São José, esposo de Maria, que o filho que nasceria do seu ventre era o Filho de Deus, o Salvador.
E o anjo disse: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi concebido é o poder de Deus, vem de Deus. Os anjos apareceram na ressurreição de Jesus, tinha um à cabeceira, o outro do outro lado. Os anjos sempre estiveram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Crer na existência dos anjos é uma verdade de fé. É uma verdade de fé revelada por Deus. E aqui eu trago, no Catecismo da Igreja Católica, no cânon 1364, escuta bem isso. Quem negue sua existência com obstinação, sabendo que é dogma de fé, comete pecado mortal. A existência dos anjos é matéria de fé. É matéria de fé, verdade de fé revelada. Portanto, aqueles que negam a existência dos anjos com obstinação, não existe, esses cometem pecado mortal. E sabemos o que o pecado mortal, o fruto do pecado mortal é a morte eterna, ou seja, o inferno. Portanto, nós devemos acreditar, porque é verdade revelada de fé. Em particular, está confiado aos anjos o cuidado especial de todos os homens. Veja que grandeza. Veja porque, acho que Satanás e os seus anjos se rebelaram, porque Deus nos fez abaixo dos anjos. Nós somos menores do que os anjos. E Deus pediu para que os anjos cuidassem de nós, servissem a nós. Os anjos foram dados por Deus para nos servir. Lá quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los, quando viesse a noite eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Aqui é o anjo Rafael falando para Tobias. Quando tu oravas, olha o anjo falando para Tobias, quando tu oravas com lágrimas, você já orou com lágrimas alguma vez? Eu já, várias vezes. Não vou falar os motivos, porque são muitos. Assim como você, quantas vezes você já rezou com lágrimas? Chorando. As mães que o digam, né? Chorando pelos filhos rebeldes que fugiram para Deus, fugiram de casa. Os pais, os avós. Olha o que o anjo falava: quando tu oravas com lágrimas, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. As tuas orações estão sendo ouvidas, mãe. As tuas orações estão sendo ouvidas, ó pai. Filhos, as tuas orações estão sendo ouvidas pelos teus pais. Pais, pelos teus filhos. As lágrimas não estão sendo em vão. Toda lágrima que é derramada, lembra do Apocalipse que diz: toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos. Toda lágrima, os rios de lágrimas que choraram os teus olhos, não somente lá na eternidade vão ser enxugados, mas olha, os anjos que estão ao nosso derredor, estão levando essas lágrimas, essa oração a Deus. Os Salmos também proclamam essa verdade. Aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos, em todos os teus caminhos. Não é em alguns momentos, não. Os anjos estão te guardando em todos os teus caminhos. Inclusive quando nós erramos, inclusive quando nós buscamos caminhos errados, você saiba disso, que os anjos estão lá, no fundo do poço também. Naquele fundo do poço que você está nesse momento, o teu anjo está do teu lado, querendo te falar: sai daí, acolhe o que Deus está falando. Só que nós não escutamos, nós estamos surdos, cegos, não enxergamos. Mas saiba que os anjos de Deus estão até nos caminhos errados que você está, tentando te trazer de volta. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Se nós tropeçamos é porque queremos, por livre vontade, mas os anjos estão tentando a todo momento não deixar que tropecemos.
Além disso, os anjos nos ensinam a louvar, glorificar o nome do Senhor em todos os momentos, a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós falamos até agora de 3 arcanjos, que têm nomes, missões, mas nós temos muitos outros que estão ao nosso favor para nos defender. Nós temos uma hierarquia de anjos. Veja, anjos, arcanjos, potestades, principados, dominações, tronos, querubins e serafins. São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele enumera 2 ordens de anjos. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Lembre-se que os anjos rebeldes eram anjos que tinham, eram potestades, eram querubins, tronos, não sabemos. Mas Paulo nos fala aos Efésios que temos principados e potestades malignas. Em outra ocasião, enumera lá em Colossenses, versículo 16, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. São Tomás de Aquino, ele enumera a hierarquia dos anjos, dizendo pela proximidade que o anjo está de Deus. E ele diz, na primeira hierarquia, são serafins, querubins e tronos. Depois, as dominações, virtudes e potestades. E na terceira, os principados, arcanjos e anjos. Os serafins, do grego seraf, se diz abrasar, queimar, consumir. Por que esse significado, abrasar, queimar e consumir? Porque são aqueles que estão mais próximos de Deus. São aqueles que estão bem mais próximos de Deus, bem de junto do trono. E aqui nós podemos pedir aos serafins que nos aproximem de Deus, que nos aqueça, que o nosso coração possa abrasar, queimar, consumir por Deus. Veja que nós podemos pedir a ajuda deles a todo momento, e em específico, os serafins, para nos aproximar de Deus. Os querubins, São Jerônimo e Santo Agostinho diz que neles tem a plenitude da sabedoria e a ciência. Os tronos, algumas vezes são chamados de sedes Dei, sejas de Deus. Também assistem ante o trono de Deus, e a sua missão assistir os anjos inferiores, se for necessário. Nós podemos pedir a essa dos tronos, para que nós sejamos cada vez mais de Deus. As dominações têm esse nome porque dominam sobre todas as ordens angelicais. Distribuem aos anjos inferiores suas funções e seus ministérios. As potestades, condutores da ordem sagrada. Virtudes, seu nome significa força, são encarregados de eliminar os obstáculos que se opõem ao cumprimento das ordens de Deus. Olha que bonito. Nós podemos pedir às virtudes que possa eliminar todos os obstáculos que impedem do cumprimento de Deus na minha vida, na sua vida. Os principados, como seu nome indica, estão revestidos de uma autoridade especial. São os que presidem os reinos, as províncias, as dioceses. São assim denominados pelo motivo de sua ação. Os arcanjos, como nós já falamos, enviados por Deus para missões específicas diante dos homens. E os anjos, os que têm a guarda particular de cada pessoa. E aqui eu me detenho no anjo da guarda. O anjo passa a proteger uma pessoa quando ele nasce. Enquanto ele está no útero materno, tem o anjo da mãe. É o anjo da mãe que cuida ali. Quando a criança nasce, Deus dá um anjo para cuidar daquela criança. Quando nascemos, recebemos de Deus um guardião angélico. Veja, ele nos acompanha durante toda a vida. Até o teu último suspiro de vida, o teu anjo da guarda vai estar do teu lado. Protege-nos, aconselha-nos e inspira-nos. Só que nós precisamos buscá-lo. Ter um relacionamento com o nosso anjo da guarda. Falar com ele, anjo da guarda, protege-me. Lembra aquela oração que nós aprendemos quando criança? Santo anjo da guarda, lembra? Você reza ainda ela? Eu rezo sempre, desde que eu aprendi, lá pequenininho. Eu lembro até que, quando eu era bem pequeno, na cabeceira da minha cama tinha um quadro pequeno
com a oração do anjo e com ali o desenho do anjo da guarda. E todas as noites, eu lembro minha mãe que me ensinou a oração, guardo até hoje. E sou grato a ela por me ensinar as primeiras orações. Até hoje eu rezo a oração do anjo da guarda. Todas as obras que realiza, seus auxílios, intervenções, ajudam-nos a progredir espiritualmente e produzem em nós grande consolo. Mas apenas agirá com eficácia se nós estivermos abertos a Ele, ao seu socorro, a pedir o seu socorro. Ter um anjo da guarda, diz o Catecismo da Igreja Católica no cânon 336, no artigo. Ter um anjo da guarda significa que desde a infância até a morte, a vida humana está rodeada de sua proteção e de sua intercessão. Cada pessoa tem a seu lado um anjo como um protetor e pastor para conduzi-lo na vida. Olha, se no céu conseguiremos saber, só no céu conseguiremos saber tudo o que o anjo da guarda fez por nós. E eu quero ver isso. Eu quero escutar o anjo me falando tudo o que ele foi intervindo na minha vida. Saber tudo o que ele agiu na minha vida. Só no céu nós vamos saber disso. Portanto, trate de conquistar o céu. Trate de ser santo, ser santa, buscar a santidade, para que nós possamos participar dessa felicidade eterna. Todos os males da alma e do corpo, de que nos preservou, nós saberemos. Todos os bens que buscou para nós, todas as vezes que Ele buscou bens de Deus, que subiu ao trono e veio nos dar. Todas as graças que nos assegurou, todos os serviços que nos prestou. Olha lá no livro do Êxodo, 23, capítulo 23, versículos 20 a 23. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeitam, olha isso aí, respeitam, ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Olha Deus falando no anjo da guarda que está do teu lado aí no banco, que está do teu lado onde você está nesse momento, seja onde você está, o teu anjo da guarda está do teu lado. Ele diz: respeitam, ouve a sua voz, não sejas rebelde ao anjo da guarda que eu te dei. Deus falando, porque ele não suportará as vossas transgressões. Nele está o meu nome, Deus falando. Se ouvires a sua voz e fizerdes tudo o que disser, serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá. Dizendo ali no Êxodo, a terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Esses eram inimigos do povo de Deus naquela época. O anjo da guarda vai te fazer vencer os teus inimigos, os adversários. Padre Pio de Pietrelcina, ele tinha uma grande devoção pelo anjo da guarda. E ele dizia: pelo amor de Deus, não se esqueça desse companheiro invisível, sempre presente, sempre disposto a nos escutar e pronto para nos consolar. Claro, eu peguei algumas palavras aqui, São Padre Pio fala muito do anjo da guarda, mas essas me saltaram aos meus olhos. Mantenham sempre presente no olho da tua mente. Lembre-se com frequência da presença desse anjo, agradeça-lhe, ora. Mantenha sempre a tua boa companhia, abra-se a Ele, confia os teus sofrimentos a Ele. Olha, nós sofremos muito, né? Você sofre, tem sofrido? Coloca os teus sofrimentos para Ele. Ele está na presença de Deus e pode ir ao trono e voltar a ti, e vai apresentando as tuas orações, os teus sofrimentos. Dirija-se a Ele em momentos de suprema angústia, quando você estiver naquela angústia mortal. Você que pode nesse momento estar querendo a tua morte, querendo morrer, querendo até se suicidar, não sei, dizendo que não tem mais razão de viver porque está angustiado, numa angústia suprema. Clama o anjo da guarda, ele vai te consolar nesse teu sofrimento, nessa tua angústia. Dirija-se a Ele em momentos de suprema angústia e você experimentar a sua ajuda benéfica. Olha mais, para finalizar, São Padre Pio falando:
Nunca diga que você está sozinho na batalha contra os seus inimigos. Quantas vezes nós já falamos para Deus: Senhor, eu estou sozinho, Tu não escuta a minha oração. Olha o Padre Pio falando: nunca diga que você está sozinho na batalha contra os teus inimigos. Nunca diga que você não tem ninguém a quem abrir-se e em quem confiar. Isso seria um grande equívoco diante desse mensageiro celestial. É um grande equívoco. Nunca diga que você está sozinho na batalha. São Bernardo de Claraval, ele diz coisas que nós devemos, como tratar o nosso anjo. Atitude de respeito, porque é um ser mais perfeito e mais digno do que nós. É mais digno e mais perfeito do que nós, portanto, respeitemos o nosso anjo. Atitude de confiança, para lhe confidenciar as dificuldades. Coloca os teus segredos a Ele. Pede ajuda, disposição para cumprir a missão que Deus te dá, a missão do teu dia a dia, a missão da tua família, o cuidar dos teus filhos. Atitude de amor, devoção e gratidão, a fim de que sejamos dóceis às suas inspirações, porque na realidade são inspirações de Deus. Tudo que o anjo falar para mim e para você é inspiração de Deus do alto. Fecha os teus olhos. Repita comigo esse Salmo 34. Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei meus adversários. Empunhai o escudo e erguei-vos em meu socorro. Desencapa a lança e sustai meus perseguidores. Dizei a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento. E a mão do Senhor os derrote. Torne-se tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Porque sem razão me armaram laços para me perder. Cavaram um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os à rede por eles mesmos. Caiam eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Fala mais forte isso. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Vai ficando de pé e nós vamos cantar essa canção para terminarmos rezando, pedindo a Deus que nos proteja, venha em nosso auxílio e vença em nós, porque ninguém é como Deus. Cantemos. Quem como Deus? Diante dele os joelhos se dobram. Quem como Deus? Quem como Deus? Diante dele as muralhas desabam. Diante dele as muralhas desabam. Canta forte. Quem como Deus? Quem como Deus? Ele pode tudo realizar. Ele pode tudo realizar. Deus agindo, quem impedirá? Deus agindo, quem impedirá? Dele é o poder, dele é o poder, a honra e a glória, a ele a adoração pelos séculos sem fim. Adoração pelos séculos sem fim. Dele é o poder, A honra e a glória, a ele a adoração
como Deus? Quem como Deus? Diante dele o gigante vem ao chão. Diante dele o gigante vem ao chão. Quem como Deus? Quem como Deus? Diante dele a tempestade se cala. Diante dele a tempestade se cala. Quem como Deus? Quem como Deus? Sua glória todo olho contemplará. O seu reino não se findará. Seu reino não se findará. Dele é o poder. Erga os seus braços. Dele é o poder, a honra e a glória. A ele a adoração pelos séculos sem fim. Dele é o poder, a honra e a glória. A ele a adoração pelos séculos sem fim. Quem como Deus? Ergue os teus braços e vai cantando isso. Quem como Deus? Quem como Deus? Pode ser mais forte. Quem como Deus? Quem como Deus? E vai rezando enquanto eu vou rezando aqui, pedindo auxílio ao arcanjo Miguel, ao arcanjo Gabriel, ao arcanjo Rafael. São Miguel arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar, pela humildade, a soberba do príncipe das trevas. Insistentemente vos suplicamos que nos alcanceis de Deus a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável ao cumprimento da vontade de Deus, e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao comparecermos perante o tribunal de Deus, socorrei-nos para que não desfalecemos. Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos para que possamos captar até as mais suaves sugestões e apelos da graça, emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós os suplicamos que fiqueis sempre junto de nós, para que, compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecê-lo, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. Ajuda-nos, São Gabriel, a nos mantermos vigilantes com as nossas lâmpadas acesas, para que não sejamos enganados pelo demônio, pelas tentações que o mundo nos oferece, pelas enganações de Satanás. Ajuda-nos a nos mantermos vigilantes e disponíveis ao Senhor. São Rafael arcanjo, vós que sois a lança e bálsamo do amor divino, nós os suplicamos, feri o nosso coração e depositai nele um amor ardente a Deus. Depositai no nosso coração um amor ardente por Deus, um amor ardente por Deus, que a ferida não se apague nele, para que nos faça perseverar todos os dias no caminho do amor, que em tudo vençamos pelo amor. Abrasa o nosso coração com o amor de Deus, ó São Rafael. Abrasa o nosso coração de amor, de vontade, de desejo. Apaixona-nos por Deus,
Apaixona-nos por Deus. Ó anjos poderosos, desatai em nós as algemas do pecado, o apego pelas coisas terrenas. Defendei-nos em nós próprios, da nossa covardia, tibieza, egoísmo, ambição, inveja, desconfiança. Cravai no nosso coração um desejo por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Auxiliai-nos a reconhecer a Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo sempre, sempre, sempre mais. Quem como Deus? Ergue os teus braços para terminar. Ele os joelhos se dobram. Quem como Deus? Diante dele as muralhas desabam. Quem como Deus? Ele pode tudo realizar. Deus agindo, Quem impedirá? Ele é o poder, a honra e a glória. Ele é o poder. A honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim.